gente tá falando aqui... acho que agora na live é legal a gente falou bastante com a Glória Groove aqui, mas é legal a gente também bater um papo com o Daniel também, né? Já não, você vai, não? você tem tempo. Muito. Porque, pra quem não sabe, atrás da Glória Groove é o Daniel, que Daniel é o criador Garcia. aqui, Daniel Garcia, o artista. Napoleon. Como é que é? Mr. Napoleon. Mr. Napoleon, Por please. trás de toda grande diva existe um gay abusado. Aí é que Então, está o negócio. O divo com a diva. Fala um pouquinho do Daniel, porque assim, o que era o Daniel até ele criar a Glória Groove? Olha, A que Glória loucura. Groove, ela era uma coisa que você sempre pensou lá atrás, ou do nada você falou, nossa, é isso. Ou ela foi surgindo, e você falou, pronto, encontrei aqui. O que Você que sabe que eu vivo falando que eu acho que a Glória Groove é resultado de um processo cultural, mas também de um processo meu de amadurecimento pessoal, porque o Daniel Garcia, Felicione, Napoleão, 18 de janeiro de 1995, eu acho que eu já estava contribuindo pra vida, pra música, muito antes de eu chegar na minha própria personalidade, entender a minha sexualidade. Então, com 7 anos, eu já era balão mágico. Com 10, eu balão cantava na mágico. igreja. Com 11, eu tava fazendo novela. Com 12, eu tava na dublagem e fiquei dublando até os meus 20 e tantos anos. Então, Glória Groove é o que aconteceu comigo quando eu decidi como usar o meu talento, né? Quando eu achei um lugar pra canalizar as minhas referências, mas principalmente quando eu encontrei o meu texto. Foi através de me ver no espelho como drag que eu, comecei a me enxergar como uma estrela. Eu não conseguia ter essa leitura de Sério? mim. Não conseguia porque a gente não se vê, né? Eu sou de uma geração que não viu artistas gays, assim. Eu só via muito longe o Mika, o Adam Lambert. E os héteros sempre foram fascinados com gays que não dizem que são gays, né? Pô, não se fazem mais gays como o Fred Mercury. Sim, ele nem falava que era gay, por isso que vocês gostam dele. Né? Tipo, pô, mas o cara... Sabe, assim? Então é muito comum ver o público feliz e saudoso com algum gay que não era orgulhoso, sabe? Assim, tipo, não sei. É uma coisa que é muito louca na minha cabeça isso. Mas como eu não me via, não tinha referência do que era ser um artista gay de sucesso, onde eu me via era no poder e no poderio das divas, das mulheres, né? Sem entender como necessariamente eu ia canalizar isso num trabalho meu. Então, quando eu descubro a cultura drag ali, em meados de 2013, 14, por conta do RuPaul's Drag Race, por conta do sucesso do programa da RuPaul, que tava começando a invadir o Brasil e a galera jovem, e também por conta da minha experiência com teatro musical, que é o que eu tava interessado em fazendo na época. Então juntou uma coisa com a outra. Imagina, eu tava vendo produção e moda, e fazendo produção, moda, construção de personagem no teatro. Então foi muito inevitável de Glória Groove não nascer, porque uma vez que eu percebi, e por um determinado momento eu fui o amigo que passou do ponto com a brincadeira, sabe? A galera gostava de se montar, eu e meu ex, a gente se montava, ia pra festa. E aí, em determinado momento, eu virei um amigo que começou a levar a sério demais. Tipo, não, gente, eu encontrei um negócio aqui. Pra mim não é só uma brincadeira. Eu acho que eu me encontrei artisticamente, né? E nessa época era muito comum ver o povo falando assim, pô, por que você vai fazer isso? Você canta tão bem. Então ali eu já comecei a reparar o preconceito que existia com essa expressão artística, né? Tipo assim, pô, sua voz é bonita, você não precisa disso. Como se aquilo fosse... Mas pelo que você tá falando, eu tô entendendo, gays também. Também, Dizendo também, isso. não. A arte drag é uma coisa mais... Eu converso com a Ícaro Kadoshi, por exemplo, que é uma drag maravilhosa da nossa cena, que tá aí há muito tempo, e ela fala pra mim, na minha época, ser drag era um suicídio social, porque nenhum menino quer namorar com você, nenhum não sei o que, você não tem mais amigos, nem sempre a drag foi a super estrela que todo mundo quer estar perto. Isso é uma coisa muito nova. Então, os próprios gays falavam, amiga, sai dessa, vamos ficar de boa, você canta tão bem, mas o que me pegava era essa coisa de colocarem meu talento aqui e a possibilidade de fazer drag aqui embaixo, sabe? Como se fazer drag fosse nivelar por baixo as minhas capacidades. E olha o que aconteceu com a minha vida depois que a drag chegou. Era um medo dessas pessoas de você ser grande só na drag e de repente não ser grande você Talvez era um individualmente? apego com o Danielzinho. Talvez Acho que é. era um apego com as possibilidades que eu tinha como cantor ali, que eu poderia ter sido, sabe? Assim, talvez era um apego muito com isso. Mas o valor que agora a Groove tinha pra mim, pessoalmente, era de abraçar a minha criança interior. Era de deixar o Daniel afeminado sair com toda a potência que ele pudesse. Porque ali era um espaço onde essa feminilidade ia ser apreciada e aplaudida. Sabe assim? Então pra mim teve um valor muito maior, que foi o de me deixar ser eu, ser mais eu ainda. E sempre foi Glória? Sempre foi Glória. É isso que eu ia perguntar. Sempre foi Glória. Assim, Ó, Glória! eu amo planejamentos, eu sou uma pessoa capricorniana. Percebi, Nossa, fazer letra pra Então eu adoro. serenetes Não, briefing e tudo arranjo. comigo é um briefing. Adoro um PDF. E aí eu lembro que eu inventei tudo antes de colocar em mim ainda. Assim, eu fazia pastas e pastas de que sapatos eu vou usar, que tipo de roupa eu vou usar. Nossa. E o nome Glória Groove nasceu o mais rápido possível. Assim, eu quis usar as iniciais da minha mãe, que é a Gina Garcia. Tá brincando, é Juro isso pra mesmo? você. Eu não peguei. É exatamente agora isso. você falou. Porque tem essa história da minha mãe, em 2008, ela pegou um job de backing vocal pra Gloria Gaynor.
A musa do I Will Survive. Tá zoando. E minha mãe ficou tão feliz, imagina, extasiada. Ela é fã de anos 70, de música, soul e tal. Ela falou, caramba, eu não acredito que eu vou trabalhar com a Glória. E eu era muito novinho, eu lembro da minha mãe fascinada com esse negócio de vou trabalhar com a Glória. E ela ficava falando, eu sou GG, e ela é GG também. Sabe assim? Legal. É uma história que meio que ficou na minha cabeça, juntando-se ali, costurando-se com o fato de eu ter sido muito crente, né, nessa fase também. Então toda era Glória, aí tá Glória, Glória. E o groove é porque minha mãe sempre foi fã desse som dos anos 70. O tanto de bandas que minha mãe participou que tinha groove no nome, sabe assim? Então quando eu juntei uma coisa com a outra, vi que era GG também, que era sinônimo de grande, robusto. Falei, é isso, eu só poderia ser agora groove mesmo, e é isso, assim. E eu lembro de apresentar pra minha mãe, explicando pra ela a história. E ela Glória falando, Gaynor, que é uma espécie de drag queen real. é uma espécie de mãe da Quase cultura isso, drag, ela é né? Uma maravilhosa. das, porque a Will Survive é um hino indisputado, né? Sim. Da cultura gay, assim. Então, ter conhecido essa mulher com 8 anos... Como é que é quando você contou pra ela que seria Glória Groove? Qual foi a Ela reação chegou e eu falei, mãe, inventei uma drag, o nome é Glória Groove, e a primeira coisa que ela falou foi, gostei do nome. De cara, assim. De cara. E Isso minha é mãe foi muito minha bom. apoiadora, assim, além de ser minha grande referência, por ser uma grande cantora, minha mãe foi minha principal rede de apoio, assim. Então minha mãe foi, por exemplo, a pessoa que me deu meu primeiro kit de pincéis. Era dela, ela tirou do armário dela e me deu, falou, é seu. Sabe assim? Então, no fundo eu percebo que ter apoio, ter o respeito, ter o muito bom. amor de uma mãe. É amor, pô. Cara, parece que não, mas é mais do que meio caminho andado, né? Porque minha mãe me deu sempre esse espaço pra ser, pra existir, pra me encontrar. Nunca me exigiu as paradas que eu não precisava. Enfim, só tenho a agradecer mesmo. Só que é o seguinte, e esse bigodinho aí? Cara, você vê que. Tá cultivando ou é Ai, meu Deus. Esse é o de cima, imagina o de baixo. Como que... Aí não precisa falar. Mas eu perguntei de curioso mesmo. Vocês- Mas eu perguntei de curiosão mesmo. Falei, vai que tá cultivando pra fazer alguma arte nova. Ah, Não? poderia ser, Não, porque eu mas pensa adoro. uma coisa aqui. Eu acho que é uma das coisas que mais muda a minha cara, né? Como o pessoal só me vê, afeminadíssima. Quando eu broto de bigode de cavanhaque, eu pareço o Rogério, né, meu pai? Isso, olha lá. Mas, inclusive, pra novela, eu queria, pra participação em Garota do Momento, eu queria ter deixado crescer, não deu tempo, que foi logo depois do carnaval. Eu falei, Auri, que é o caracterizador, não tem um bigode aí não pra gente tacar em cima? Que fazer legal. uma linha bacana e tinha. Ele colocou, eu tô lá de bigode na novela. Muito bom, Bigode muito massa. bom, muito bom. Mas eu adoro essa coisa das 1000 facetas, as 1000 coisas. Tanto que nos meus clipes eu vivo contracenando comigo mesmo, Sim, eu já inventando vi. personagem masculino. Drag King também é drag, sabe assim? Eu vejo muita beleza e muita fantasia, tanto na expressão feminina quanto na masculina. É Maravilhoso. questão de brincar. Maravilhoso. Paulo Gomes, se você não tiver pergunta, aí eu vou com uma pergunta Não, aqui. vai aí. Eu tenho porque só uma tô também gastando. depois. Não, Então vamos- Ana Maria já pode fazer, não fez nenhuma até É, agora. Posso Ana Maria, fazer depois uma? muda. Bora, Brisa. Pode, menina. Não, porque, né, tem um vídeo muito legal do Danielzinho cantando no Domingo Legal. Aliás, o Danielzinho cantou no Raul Gil, né? Raul Gil também, com 11. Domingo Legal com 7, Raul Gil com 11. Olha lá. E eu queria saber se na época você sabia o que você estava fazendo ou se você estava brincando, se você ficou nervoso, se você lembra. Super tava brincando, assim, super mesmo, assim. É. Inclusive, uma coisa que fica comigo da minha infância, dessa coisa de ir pra sala de teste, ir pra SBT, pra fazer concurso com um monte de criança, é que eu percebia que as crianças tinham umas mães meio mãe de misa, assim. Que a mãe queria mais que a criança. Nossa, Sim. meu, tem- Ah, Minha mãe, por ser uma mãe nossa, artista, ela era o exato oposto. Ela tentava me convencer a não ir. Falava, é difícil, você vai ficar com fome, você vai ficar com sono. decanar. Tem certeza que você quer isso? Isso. Ela, sabe assim, ela tentava cercar minha mente nesse lugar de tipo, esteja muito certo de que é isso que você quer. Porque aqui é trabalho sério. Acho que por ser uma mãe artista, Ela já trouxe sabe como essa é que cabeça. é, né? E era sempre eu falando, não, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero. E era pelo puro prazer de estar com o microfone na mão, olhando pra câmera. Assim, Você já da onde gostava vem nessa época, isso? você Se a já produção encontrar aí, Lucas Lima, Daniel cantando no Tem, Domingo Legal. Tem sim. E no Raul Gil, tem Mas pra nessa caramba. época, então, você já sabia que era isso que você queria? Já sabia, porque assim, em casa, a música era a minha diversão, né? Minha mãe tava em casa tirando as músicas que ela ia cantar na noite, que ela ia cantar no baile, e eu ficava só ali de botoco ouvindo e meio que pegando junto, né? Eu comecei a cantar Mariah Carey com 4, 5 anos. Olha. Porque era o que ela gostava de ouvir, o álbum Butterfly, Hero, Without You, tal, não sei o quê. Então, meu primeiro contato, apesar de trabalhar sempre no pagode, em casa minha mãe era pop romântico, R&B, soul, anos 70. Então, era eu enfiado no carro em casa com a minha mãe, meio que digerindo o repertório dela, o tal do groove. Então, acho que foi a conjunção de todos esses momentos, assim. E aí, na televisão, eu tava realmente muito, assim, tirando uma onda, sabe? Inclusive, quando eu ganhei o concurso no Balão Mágico, eu lembro que, como eu era muito criança, eu percebi que quem ganhava, o Gugu dava um brinquedo. E eu tava ansioso pra ganhar o brinquedo.
Sim. Então eu ganhei o concurso, eles me deram um brinquedo na mão e eu saí do palco achando que eu ganhei o Acabou brinquedo. ali. Você não tava nem aí pro concurso. Eu cheguei pra minha mãe e falei, olha mãe, ganhei o brinquedo. Ela falou, não meu filho, você ganhou o concurso, você tá vai no trabalhar. grupo. Aí eu que entendi, comecei a chorar, falei, ai, não acredito, que legal. Não era pra tanto. Achou que era só o brinquedo? Tipo assim, eu tava feliz por estar ali, sabe assim, desse jeito. Que legal. Acho que essa naturalidade entrega. Isso é legal. Artista. Artista. Você já era artista. Já era mas não Nasceu sabia, cara. artista, Era já artista. tava E na era assim, veia. muito coisa de, né, de, entre aspas, profissional. Eu vim aqui pra ganhar aquele brinquedo ali, preciso cantar. Então cantei e ganhei. Tá... É, Pronto, acabou. foi. É isso.